verdadeiro sentido da vida cristã, que é o testemunho. Nas primeiras páginas do livro dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos referências sobre esse grande homem de Deus. A primeira referência que nós encontramos é que ele foi um dos 7 diáconos escolhidos. Portanto, era alguém que vivia a fé, alguém que os apóstolos confiavam e por isso foi colocado nessa função, na função da diaconia, no ministério da diaconia, como nós hoje encontramos na igreja, nas nossas dioceses, arquidioceses, a presença dos diáconos, aqueles que servem ao altar, como também são grandes instrumentos de evangelização junto aos pobres. Então, nas Sagradas Escrituras, ali no livro dos Atos dos Apóstolos, nós já temos um grande testemunho que esse homem exercia na igreja como diácono. Mas a grande riqueza da vida de Santo Estevão, nós podemos dizer que está no seu testemunho. Porque nós vamos encontrar, se nós fizermos um paralelo entre os relatos da paixão de Jesus e os relatos da paixão de Estevão, do martírio de Estevão, porque de fato também Jesus foi martirizado. Estevão, seguindo o exemplo do seu mestre, ele também deu testemunho, derramou o seu sangue. E nós vamos encontrar diversos versículos que são similares da paixão de Jesus e da paixão de Estevão, a ponto de Estevão, como Jesus, dizer para que Deus perdoasse aqueles que eram seus algozes, aqueles que o apedrejavam, aqueles que tiravam a sua vida. Um grande testemunho de fidelidade, de amor. Quando nós somos atingidos pelo mal, quando as pessoas muitas vezes nos atingem com mal, o que nós normalmente, humanamente, impulsionados pelas nossas paixões fazemos, é tentar revidar o mal que nós recebemos. Isso é a ação de alguém que age a partir da sua carne, a partir das suas feridas, a partir daquilo que é propriamente humano, que foi ferido pelo pecado. Mas Estevão era um homem conduzido, como diz a palavra de Deus, pelo Espírito Santo. E as ações de Estevão eram ações que revelavam essa presença do Espírito Santo na sua vida. Portanto, ele vai falar com sabedoria, as suas palavras, elas são palavras cheias de sabedoria, a ponto das pessoas não serem capazes de inverter o sentido do que ele dizia, ou se contrapor, porque na verdade, quando a gente fala pelo Espírito Santo, essas palavras elas têm muito poder. A única forma das pessoas tentarem tirar a autoridade das nossas palavras é pela mentira. É na verdade criando algumas mentiras para tentar convencer os outros. Mas quando a palavra de Deus, quando é o próprio Espírito de Deus agindo em nós, por isso que o Evangelho de hoje diz que nós não devemos nos preocupar quando nós estamos diante de pessoas que estão ali tentando contra nós, porque as palavras que vão sair dos nossos lábios serão palavras muito acertadas, e nós sabemos que a morte não é a última palavra. A morte não é a última palavra. Tem uma frase que me chama muita atenção, aqui irei parafraseá-la, porque posso não dizer do modo como foi dito pelo Papa Paulo VI, mas ele dizia que o nosso mundo, ele tem necessidade mais de testemunhas do que de mestres. E se ele
escuta os mestres, é porque, em primeiro lugar, são testemunhas. Então vejam, esse mundo que nós vivemos, que é um mundo que muitas vezes se opõe a Deus, esse mundo que nós vivemos, que é um mundo que rejeita o Evangelho, qual é o modo de nós transmitirmos aquilo que nós cremos? Em primeiro lugar, pela nossa vida. De nada vai adiantar palavras muito bonitas. As palavras bonitas, os mestres, eles podem transmitir muitos conhecimentos, mas a força do testemunho, essa força é capaz de mudar o coração dos homens. Até mesmo porque todo o coração humano foi feito para Deus. Quando a gente está diante das pessoas que estão distantes de Deus, a gente deve, em primeiro lugar, compreender o seguinte: essas pessoas, elas trazem no coração o mesmo desejo que eu e você, quando tivemos a oportunidade de conhecer a Deus. Elas podem estar afastadas de Deus, mas elas trazem no coração esse desejo, porque esse é o desejo de todo o coração humano, conhecer a Deus. E claro que diante dos pecados do mundo, diante das estruturas de morte que vão existindo, muitas dessas pessoas vão aderindo a essas estruturas de morte, se afastando de Deus. E o que nós devemos fazer? Manter no nosso coração o testemunho. Em primeiro lugar, testemunhar. Isso é a força que converte o coração. Na sua casa, o que você vai fazer? Tentar convencer? Tentar forçar os outros a seguirem Jesus como você segue? Dê o primeiro passo. Ou melhor, faça como realmente você pode encontrar uma resposta de conversão na vida dessas pessoas. Transmita com a sua vida que você crê. Transmita com a sua vida. Você não precisa o tempo inteiro estar dizendo para as pessoas que elas precisam se converter. Você precisa agir como convertido. Porque se você age como convertido, os outros receberão o testemunho, o seu testemunho que incomoda, o testemunho de alguém que vive incomoda. Então, as trevas, elas são vencidas pela luz. O testemunho de quem crê incomoda. E também o testemunho de quem crê convence. Então não devemos nos preocupar de tentar utilizar muitas palavras, tentar ser um doutor da lei. Doutor da lei não é um grupo que Jesus se alegrou. Pelo contrário, foi um grupo que Jesus teve muita dificuldade. Portanto, conhecer não é suficiente, mas ser alguém que adere à vida de Jesus, testemunha a vida de Jesus e, claro, anuncia. A gente precisa conhecer a nossa fé para anunciar, para fazer que as pessoas conheçam, mas nunca impor. A fé não pode ser algo imposto, é sempre algo proposto. A gente propõe e a gente anuncia em primeiro lugar com a nossa vida. Então, queridos irmãos, nós precisamos pedir hoje a graça e a sabedoria, os dons que Santo Estevão teve. E, como foi dito também no comentário que nos introduziu nessa celebração, a têmpera dos mártires. Os mártires foram até o fim, porque traziam dentro de si uma fé viva. Por causa de Jesus, eu sou capaz de derramar o meu sangue. Então, seguindo o exemplo desse primeiro cristão a derramar o sangue, Santo Estevão, e a partir da sua vida, inclusive, as suas vestes foram colocadas aos pés de Saulo, que depois se tornou um grande evangelizador e que também derramou o sangue por Jesus. Que Deus também nos dê a graça de nós sermos fortalecidos de modo particular, que o Senhor, nesse tempo de graça, que é o tempo do nascimento de nosso Senhor,
nós estamos vivendo a 8ª, que o Senhor nos dê uma fé viva, para que a nossa vida possa ser cada vez mais um grande sinal da sua presença entre os homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.